Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje aconteceu algo que muita gente nunca imaginou que aconteceria. Sérgio Moro fez um alerta sobre o que está acontecendo contra Ciro Gomes, para vocês verem o tamanho da perseguição que estão fazendo contra o candidato do PDT. Eu quero trazer detalhes sobre isso, de outros nomes importantes do campo que se diz de direita, acenando a Ciro Gomes de uma forma, assim, até em forma de solidariedade também no Twitter. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando em mais pessoas que, assim como eu, assim como vocês, lutam por um Brasil melhor. Bom, Ciro Gomes tem ganhado a atenção da direita sem abrir mão de seu projeto que está, de certa forma, à esquerda, digamos assim. Nos últimos meses, o Ciro ocupou diversos espaços importantes, como foi no André Marinho, foi também no podcast do Monark, polêmico, não devia ter ido, não sei o que, foi lá. E confesso que foi ontem à noite, eu não assisti ainda, quem assistiu gostou muito. Ciro Gomes foi no Ratinho, foi no Antagonista, foi na Jovem Pan, lá no Pânico. Todos esses, digamos assim, meios de comunicação ou canais considerados de direita, que atinge um público ali que se diz conservador e que se diz mesmo de direita. Está tendo ele, a capacidade não só de compartilhar suas ideias, mas de fazer figuras como Ratinho concordarem com a taxação de grandes fortunas. Essa é a estratégia do Ciro, ocupar os espaços que a esquerda de goela se recusa a ir. E assim, isso vai fazendo com que as suas ideias sejam mais bem compreendidas por quem as critica sem conhecê-las. Que esse é um ponto. Eu conversava com muitas pessoas. Ah, não, mas o Ciro fala do SPC, que absurdo. A pessoa nem conhece, nem ouviu direito o próprio Ciro explicando. Caiu aí nesses memes que fizeram em 2018. Quando o Ciro vai lá e explica o que ele pretende fazer, isso é muito importante. Aí eu fico observando aqui, quem se diz de esquerda critica o Ciro ocupar esse espaço. Que não se deve ocupá-los, não se deve ir na Jovem Pan. Poxa vida, chamou, Ciro vai lá, responde. É porque eles não querem que o Ciro fure as bolhas. Na verdade é isso, Quer que o Ciro fique indo, por exemplo, no UOL. O UOL que o Ciro vai também. O Ciro não se recusa a ir nos espaços, digamos assim, mais alinhados ao lulopetismo. Agora, acontece que o Ciro não quer falar só para convertido e não quer falar só para certos nichos. O Ciro quer expandir o alcance das suas ideias e acontece isso muitas vezes quando ele vai onde as pessoas eventualmente têm algum tipo de rejeição. Como eu citei aqui já vários canais aí em que o público, majoritariamente, não tem Ciro Gomes como preferido, para a eleição presidencial. E assim, é importante entender que o Ciro, como candidato a presidente, que diz que quer pacificar o país, ele tem que ter essa disposição de provocar o debate em torno das ideias, das propostas. Não dá para você querer presidir o Brasil ignorando os diferentes. Por mais que você possa ser contra, eu já fui várias vezes contra várias questões da Jovem Pan, por exemplo. Eu acho que sim, na pandemia, a Jovem Pan, nessa coisa de defender uma visão plural, de abrir espaço para todo mundo, sim, prestou um papel que eu lamento em relação à questão da pandemia. Mas Ciro convidado, chega lá no Pânico, por exemplo, tem uma bancada, tá lá o Emílio e outros mais. E o pessoal faz perguntas sobre economia política, não vejo mal nenhum em ocupar esse tipo de espaço. E aí enquanto o PT e aliados criticam o Ciro por ocupar espaços na mídia, que pensa diferente dele, o que acontece? Eles esquecem que no palanque de Lula tem vários políticos que defendem medidas de direita. Vamos pegar aqui Meirelles, está aí agora fazendo o L. Falei duas vezes que eu não aguento, que o Meirelles para mim é um símbolo do esquerdismo de goela do PT. Porque o Meirelles, presidente do Banco de Boston, banqueiro, presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula, ministro da Fazenda do Temer, que colocou esse teto de gasto agora que petistas criticam, foi colocado pelo Meirelles, que está agora com o Lula. Virou secretário da Fazenda do Dória. E não dá para esquecer de Eunício Oliveira, Renan Calheiro, Gedel Vieira Lima. Não dá para esquecer de Alckmin. Que até, você pode até gostar do Alckmin, a questão não é essa, não é o que você pensa do Alckmin, a questão é o que o Lula pensava do Alckmin e o que o Alckmin pensava do Lula. O Lula falava que Alckmin é Temer, Temer é Alckmin em 2018. Mas aí tudo bem, porque o Temer foi colocado na vice da Dilma pelo Lula. Então comparar os dois aqui faz bem aqui o estilo do Lula. Mas que fazia críticas ao Alckmin em 2018 duríssimas. Aí o Alckmin falava que o Lula
era um criminoso querendo voltar à cena do crime. Aí agora tá falando que não, porque naquela ocasião tinha tido um julgamento, não sei o que, fez uma meia-culpa. Mas o Alckmin também disse em 2018, né, que o PT derrubou a economia do país. Será que agora desderrubou? Não, foi mentira, também estava enganado. Não, derrubou sim, o Alckmin sabe disso. Mas agora estão tudo junto, ou seja, candidatos que se dizem, né, ou que são vistos como de direita, no palanque, né, do Lula, que não se compromete com pautas da dita esquerda. Então esse é um problema. Então o Lula é o seguinte, na estética ele acena para a esquerda, e na economia faz inveja a muitos candidatos de direita. Eu estou dizendo isso aqui em relação ao que foi feito. Não é só da falta de proposta para o futuro, não. Estou falando passado mesmo. Governos petistas, 332 bilhões, né, para auxílio para o pobre. No mesmo período, 4 trilhões e 88 bilhões para banqueiro, para juro, para rentista. Então 11 vezes mais, mas para muitos é o pai dos pobres. Né? E a gente tem que ver que na prática serviu muito mais aos banqueiros do que aos pobres. Mas como até o Lula, né, pouco se tinha sido feito para os pobres, o que ele fez pareceu muito. E como a vida inteira o Brasil sempre fez muito pelos ricos, o que o Lula continuou fazendo e até mais, né, os lucros dos bancos foram 8 vezes maiores durante os governos do Lula do que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Mas isso aí para muitos não foi tão importante. E o cenário vai se desenhando, a campanha petista constantemente associando falsamente Ciro Gomes à direita, enquanto Ciro ocupa os meios de comunicação. Se o eleitor de direita de fato abraçar Ciro Gomes, o PT pode ter dado um tiro no pé, seja para essas eleições ou para as próximas. E hoje, por exemplo, dia 22, Sérgio Moro fez o seguinte tweet: a campanha de ataque ao Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou o eleitor do Ciro, mas fico alerta. Bom, e eu nunca imaginei que eu ia ter que concordar com o Sérgio Moro, que já foi alvo aqui de muitas críticas nesse canal. Mas é aquilo, quando a pessoa fala a coisa certa, não tem problema nenhum de vir aqui reconhecer. Esse tweet em específico do Sérgio Moro tá correto, porque o PT quer essa hegemonia. E aí qualquer coisa que possa ameaçá-lo, o PT quer destruir. Assim como a gente observa, o próprio Bolsonaro no campo da direita tem um comportamento parecido. Né? O próprio Sérgio Moro sofreu muito na mão do bolsonarismo. João Dória, Mandetta, Amoedo, Datena, todos aqueles candidatos que tentaram crescer na direita, o bolsonarismo, o gabinete do ódio, entrou com força total, com carga máxima. E foi aniquilando Eduardo Leite. E que eu não quero dizer que eu tenho simpatia ou não com essa turma que eu acabei de falar, é o que aconteceu. Eles vinham, de repente, pum, máquina pesada, ia lá até o candidato cair nas pesquisas e desistir. Então isso aconteceu. Então essa hegemonia, ela acontece tanto no lulismo assim como no bolsonarismo. Ah, William, mas quer dizer então que eles têm que ajudar os adversários? Não é ajudar, mas é fazer um debate da forma correta e não tentar destruir reputação, como é a prática, né, do PT que fez com a Heloísa Helena, Marina Silva, e agora a Marina, como, né, caiu no colo do Lula, aí volta a ser pessoa bacana, agora todo mundo quer esquecer as críticas que foram feitas. Renan Santos, do MBL, também fez um tweet denunciando a ação petista contra Ciro. Disse ele: há uma campanha envolvendo imprensa, influenciadores, agências, páginas de fofoca, artistas e partidos políticos para eleger Lula no primeiro turno. Até a Faria Lima, e lá, né, a banqueirada, aderiu. Alvo preferencial, Ciro Gomes. E disse mais: e assim eu ainda tenho contato com muita gente no mercado. Clima é pró-Lula, ainda no sigilo. Bancões fazendo preço e cabeças. E agora tem essa questão do patrocínio, né? Aí um banco vai lá, patrocina um influencer, patrocina uma cantora, e de repente esse influencer ou cantor, artista, nossa, vamos liquidar logo no primeiro turno, vamos focar aqui no Lula, não sei o quê. Vai ver por trás, tem ali o sistema financeiro de muitos. Não posso generalizar que eu tenho que ser responsável aqui, mas muita gente está assim, com uma influência no mínimo suspeita, para dizer o mínimo aqui, né? Disse mais o Renan Santos: a imprensa está desesperada em tirar o Ciro do jogo. Nunca vi uma parada dessas, tá alucinado. Vejam bem, Renan Santos, do MBL, que fez diversas críticas, ataques a Ciro Gomes no passado, né, que não tem muitas convergências programáticas, mas está aqui reconhecendo um fato que realmente está acontecendo. Vamos pegar mais. O cartunista André Guedes, também considerado de direita e ex-bolsonarista ou ex-eleitor de Bolsonaro, digamos assim, que hoje faz duras críticas a Lula e a Bolsonaro, também saiu em defesa do Ciro. Porque o Globo fez lá uma matéria, né? A manchete é:
Ciro é criticado nas redes por participar de podcast de apresentador que defendeu existência de partido nazista, que é o podcast do Monark, que convidou o Ciro. O Ciro foi, como eu disse antes, quem assistiu gostou e elogiou muito. Aí o André Guedes retuitou e comentou o seguinte: não, Ciro não é criticado nas redes, Ciro é criticado por petistas. Jornativismo a todo vapor. E complementou lá embaixo: não, eu não sou cirista, mas fico puto com jornapetismo. Ou seja, a estratégia petista até agora, né, tem falhado. O Ciro, apesar de tudo, tem resistido nas pesquisas, oscilado ali dentro da margem de erro, uma hora para cima, uma hora para baixo. O Lula também está meio que estagnado, oscilando um pouco para cima, para baixo. Algumas pesquisas mostram, vai no primeiro turno, outras mostram que não. Então, a gente tem que observar que a militância do Ciro tá firme com ele, né, salvo um ou outro que às vezes acaba caindo nessa narrativa de voto inútil em candidato inútil. E pode ser que o que acontece? Pode ser que o Ciro passe a ser melhor visto pelos candidatos que se dizem de direita. E que detalhe, sem modificar o seu projeto, que é considerado por muitos um projeto mais alinhado ao campo de centro-esquerda. Ou seja, o Ciro faz o contrário do Lula, que é o Lula acena para a esquerda com um projeto econômico de causar inveja de quem é de direita. O Ciro acena ao eleitor mais de direita, sem modificar o seu projeto, que é de centro-esquerda. Bom, pessoal, então é isso, né? O que a gente tem visto aqui realmente é algo que beira o ridículo que estão fazendo com Ciro Gomes, mas, né, começa a gerar uma certa sensibilidade da população, que às vezes pode olhar e falar: peraí, por que os petistas falam tanto assim do Ciro? Por que estão querendo sacaneá-lo, tirá-lo da disputa, quase que à força, né? E será que isso vai gerar algum tipo de empatia, até de vitimização, de olharem para o Ciro como vítima de um sistema que quer qualquer um menos o Ciro? Porque hoje parece que é isso, né? Qualquer um menos o Ciro, quase que um Ciro não, né? Daquilo que teve em 2018 do ele não. E então, se o pessoal realmente passar a observar as razões pelas quais querem cancelar Ciro Gomes, quem sabe pode ser que ele atraia, né, a atenção de um eleitor que, se o Ciro crescer, né, ali na reta final, chegar em 12, 13, 14, 15%, pode ser que tenha uma reviravolta. Vai acontecer? Não sei. É fácil? Não é. Mas enquanto tiver tempo, não dá para descartar essa possibilidade. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui e quero lembrar, eu sou candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Então, se você é aqui do estado e puder avaliar as minhas redes sociais, o meu site, e se você não é de Minas, indique para algum amigo mineiro, algum conhecido que está aqui no estado, porque a ajuda de cada um pode ser muito importante para a gente chegar lá em Brasília e defender um projeto nacional de desenvolvimento. Mas aí, mais detalhes no meu site e redes sociais. Valeu, pessoal, até mais!